Vamos fazer um unboxing desses 9 cubos mágicos aqui que eu comprei na loja Cubin recentemente? Então tá, vamos começar primeiro então com os mais simples. Então vamos primeiro pro Grids Cube. Grids Cube parece um cubo flop, certo? Aquele 1 por 1 por 1 por 3 por 3, mas na verdade ele é um Cube. O giro dele assusta bastante, é bem diferente do que a gente imaginaria que ele giraria, por exemplo assim, certo? Mas ele não passa de um Cube. Ou seja, Cube a gente já tem tutorial aqui de como resolver. E é basicamente isso, a resolução dele é bem tranquila, a única coisa que a gente tem que se preocupar é a orientação dessas peças aqui. Então, entre os cubos foi o mais simples, eu comprei ele porque ele estava bem em conta, então valeu muito a pena. Mas ele é mais simples, vamos começar a passar para uns pouco mais desafiadores, indo por ordem de dificuldade. Aqui, a gente tem o dodecaedro rômbico da Lanlan, ele é um shape mod do 4x4, dá para ver 1, 2, 3, 4 camadas, esse dodecaedro rômbico aqui. Aqui os 4 centros dele, os meios, os cantos. E uma coisa que é interessante é que esse cubo não tem a paridade de OLL, certo? Que é aquela paridade do 4x4 em que dois meios ficam invertidos na última camada. Aqui não tem isso porque se eu inverto esses meios eles continuam iguais, certo? Mas a paridade de PLL a gente ainda tem. Ele é basicamente um 4x4, mas a gente precisa se atentar a orientação das peças de meio, das peças de centro, que é uma coisa que no 4x4 convencional a gente não tem que prestar tanta atenção, certo? Ele é um cubo com um giro clássico Lanlan, qualquer um que tenha algum cubo da Lanlan entende, vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Não é o melhor giro, mas é uma resolução bem divertida, principalmente se você gosta de shape mods do 4x4. Vamos passar para o próximo então. O Crazy 3x3 Netuno, primeiro cubo da linha Crazy que eu comprei. E uma solve divertidíssima, certo? Um dos que eu mais gostei de entender como montar. Algum dia eu ainda vou fazer um tutorial completo, entendendo como esse cubo funciona, certo? Mas, basicamente, a gente tem as faces tipo 1 e tipo 0. Então, a gente tem faces que, por exemplo, a face azul, a parte interna gira junto com a externa. Então, se eu coloco isso, eu vou girar junto, certo? Na face branca, vermelha e verde, eu tenho diferente. A face externa gira sozinha e a face interna fica fixa. Laranja e amarelo, a face gira junto, certo? Então, esses três a gente tem faces que giram junto. Esses três a gente tem faces que giram separado da região externa, certo? É uma resolução super tranquila, super divertida. E realmente um cubo bem diferente para você que aí conhece o 3x3 e tudo mais. Tenta pegar esse cubo porque ele vai ser um a mais do que você consegue aplicar. Então, só com técnicas do 3x3, especialmente se você sabe como montar o 3x3 com a bandagem aqui, então, se eu não giro nenhuma dessas três faces e consigo girar essas três, se você sabe resolver isso, já é um passo a mais para você conseguir resolver esse cubo inteiro, certo? Então, uma resolução bem tranquila e bem divertida. E falando em resolução divertida, vamos pro Bermuda Júpiter. Eu comprei o Bermuda Mars um pouquinho antes dele, gostei muito do Bermuda Mars. E, por conta disso, eu quis comprar a linha Júpiter também. Se vocês forem ver as nomenclaturas de planetas, esse daqui, por exemplo, que é o Netuno, a família completa dos Crazy são todos os 8 planetas do Sistema Solar, assim como a família completa dos Bermuda. Dos Bermuda eu tenho o Mars e o Júpiter agora. E ele, me tinham falado, pesquisando online, que era um dos mais difíceis da linha Bermuda, mas eu achei que foi basicamente um Mars com algumas etapas adicionais. Ele trava bastante, então vamos entender como é que como funciona. Ele tem esses triângulos, por isso ele é o Bermuda, por causa do Triângulo das Bermudas. Ele tem esses triângulos aqui, e eu não consigo girar a face se esse triângulo está passando por ela. E em algum dos lados do triângulo, eu vou ter essa região como se fosse um Fisher Cube. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho um só. Esse daqui eu também tenho só. Então a gente tem que ir alinhando o cubo, por exemplo, se eu coloco esse cara aqui, tiro o triângulo do caminho, eu consigo girar a face vermelha. Girando a face vermelha, eu posso tirar o triângulo do caminho de novo, então ele estava aqui impedindo esse giro. Posso girar aqui, ó, para conseguir girar a face azul. E por aí vai. Uma solve bem legal, bem tranquila, a gente tem que ter um pouquinho de noção de setups, que basicamente a forma resolvida dele é essa, então a gente resolve ele assim e depois volta, certo? Porque pelo menos foi o método que eu achei para montar ele bem fácil,
2 algoritmos só, então é bem tranquilo. Mas basicamente isso é o Bermuda Júpiter, um puzzle bem divertido. Eu ainda quero pegar o Uranus, pelo menos, da mesma linha. Falam que ele é bem complicado também, eu quero testar e ver um pouquinho sobre. Mas é basicamente isso. Vamos passar para o próximo puzzle, que é esse cuboide aqui, 3 por 4 por 5. Então ele é um cuboide do tipo brick, certo? Tipo brick porque todas as suas dimensões são diferentes. E é uma solve muito divertida também. A gente pode girar 180 graus aqui em todos os eixos. Opa! 180 graus em todos os eixos aqui. Beleza, mas a gente também pode girar esse eixo aqui em 90 graus, por exemplo. Vou aqui. E continuar girando. Ele faz um shape shifting absurdo. Eu vou dar uma embaralhada aqui para vocês verem. Então, um shape shifting absurdo, certo? Esse começo da resolução dele é como se fosse um 3x3x4. Beleza? Que eu também já fiz tutorial. Então a gente resolve todo o shape shifting como um 3x3x4, ou seja, como um puzzle inteiro. E aí depois a gente consegue vir aqui para esse puzzle e resolver ele normalmente. A gente tem as paridades dos cuboides tipo brick, com o algoritmo de paridade deles, mas é uma resolução super tranquila, super divertida e uma ótima introdução para cuboides desse tipo, certo? É o meu primeiro cuboide do tipo brick também, mas uma edição fenomenal. Aqui a gente tem o Flower Copter, certo? O Flower Copter, ele gira que nem um Curve Copter, beleza? E também gira nos cantos com essa profundidade. Ele é um pouco mais profundo que o Butterflower Copter, não sei se vocês conhecem, mas é um puzzle que eu tenho aqui também. E eu posso trocar essas pequenas pétalas de posição entre o cubo. E além de trocá-las de posição, eu consigo fazer, a gente lembra dos movimentos de Jumble do Curve Copter, que eu já ensinei como é que funciona. Mas a gente também pode fazer jumble com as pétalas. Então, se a gente faz movimentos desse tipo, as pétalas ficam para fora, certo? Então, com essas pétalas para fora aqui, para resolver, a gente primeiro tem que levar ele para a forma cúbica e depois ir colocando as pétalas e tal e resolver como um curvicopter normal. Então, uma solução bem trabalhosa, tem várias etapas, mas ela chega a ser mais tediosa do que complicada. Por você ter que colocar pecinha por pecinha, sempre fazendo esse algoritmo de ciclo de 3, é um pouco chato, porque você às vezes tem que fazer setups para trocar as peças de órbita, e ir trocando pétala por pétala demora bastante, porque são muitas pétalas, certo? 48 pétalas, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 8, Então, acaba demorando muito, é uma solução que cansa bastante, certo? Mas é um puzzle lindo visualmente, se a gente for ver aqui, ele é um puzzle absurdamente bonito. Vamos passar para o próximo, que é o 3x3x4, parece um 3x3x4 normal, mas ele é o 3x3x4 Camouflage da White Eden. Então, um 3x3x4, por exemplo, se a gente girasse aqui 180 graus, a gente ia ter aqui o trio branco, aqui o trio amarelo, e aqui ia ficar vermelho, aqui ia ficar laranja, por exemplo. Mas se eu faço assim, olha só como esse puzzle se deforma, olha como ele fica. Tá vendo? Toda essa região muda de forma e, além disso, eu posso continuar fazendo isso e todo o puzzle vai se deformando. É um puzzle que se bloqueia bastante, certo? Posso girar essas camadas de meio aqui, olha como é que elas ficam, certo? Depois giro aqui, por exemplo, depois posso girar aqui também. Mas é uma solução não tão complicada. Tem um método de resolução um pouco diferente, a gente reduz essa parte toda aqui, primeiro, e depois resolve essas peças aqui, reduzindo para um 2x2, e depois a gente consegue montar esse puzzle. Ele é um pouco parecido com o Banded AI da 4x4, então o AI Banded 4x4, eu vou colocar uma foto aqui. Então a lógica é um pouco parecida, você tem que ir alinhando os meios, mexendo para você poder voltar eles depois. E a gente sempre reduz esse bloco inteiro aqui primeiro, porque depois os únicos centros que faltam vão ser esses dois centros azuis, não importa a posição que eles estão, porque eles podem trocar de posição sem problema, certo? Então é um cubo bem tranquilo, não apresenta paridade igual o 4x4 apresentaria, ou 3x3x4, e é definitivamente uma resolução que eu recomendo vocês, mesmo que a qualidade do puzzle não seja tão boa. Esse puzzle você sente que é um plástico meio barato, sabe?
Aqui a gente tem peças ocas, o que atrapalha um pouco, às vezes uma pecinha agarra aqui, dá um travamento no giro. Ele pode dar bastante pop às vezes também, mas não deixa de ser uma resolução legal de se fazer, bem diferente aí para quem quer descobrir uma classe totalmente diferente de puzzles. Por último, e eu deixei o melhor pro final, Skillb Copter Plus. O puzzle que virou meu cubo favorito agora, porque ele é extremamente divertido. A gente junta um Curvicopter e um Skillb. Um Curvicopter não, né? Um Curvicopter Plus e um Skillb. E a gente tem cada tipo de liberdade de movimento que vocês não têm noção. É uma resolução bem demorada, mas é super divertida, porque cada etapa varia. Então eu demoro mais de 1 hora, às vezes, para montar esse puzzle, mas ele é super divertido. Certo? Então a diferença primeiro entre um Curvicopter e um Curvicopter Plus, vou até pegar esse daqui para a gente exemplificar. Os movimentos jumbling aqui vão ter uma bandagem em algum momento. Eu não posso girar essa parte, por exemplo. Mas aqui, por conta desse corte adicional, eu posso continuar girando. Certo? Então é até o que eu falei um pouco quando eu estava explicando o que era bandaging e jumbling no primeiro vídeo do canal, que é explicando o Curvicopter. Só que, além disso, ou seja, ele pode fazer todo esse bandaging, todo esse jumbling absurdo, olha só, uma peça de canto trocando com essa peça de meio aqui, certo? Então, além de tudo isso, ele ainda tem movimentos do tipo Skillb. Então, eu posso, por exemplo, rodar aqui nem Skillb, ou até mais que isso, eu posso fazer um jumbling aqui e rodar que nem um Skillb. Olha que absurdo que isso fica. Olha só essa parte que ficou para fora quando a gente fez jumbling inicialmente. Além disso, eu posso dar um meio giro como Skillb e continuar girando como um Curvicopter. Isso daqui me chocou muito. Não sabia que ele fazia isso antes de pegar ele na mão pela primeira vez. Mas olha que puzzle lindo. Posso continuar girando aqui ainda. Posso continuar girando que nem um Skillb também. Então é um puzzle que se embaralha muito. Ele fica muito bonito embaralhado. Até porque todas essas peças começam a sair pra fora. Tipo, essas pecinhas começam a sair pra fora aqui, aqui, aqui. Olha como é que fica isso. Certo? Então é um puzzle extremamente divertido. Virou o meu cubo favorito entre todos da minha coleção. Mas é isso. Skillb Copter Plus. Não é isso ainda, não acabou ainda. Esqueci de mostrar o Andromeda Cube, certo? Esqueci totalmente esse cubo que era um dos que eu mais queria ter por bastante tempo, da Lanlan. Ele é um cubo que só se movimenta por jumbling. Até caiu uma pecinha aqui, eu ainda tenho que colar todas elas, porque é bem chato essa quedinha que elas têm toda hora. É um puzzle que ele só se movimenta por jumbling, certo? Então se deforma bastante, fica bem complicado, se trava bastante, por exemplo. Aqui ele tem uma overhang bandaging, que vocês estão vendo que essas pecinhas realmente pulam bastante, eu tenho que colar. Então ele se bloqueia bastante, ele se faz muito jumbling e eu acabei perdendo uma pecinha antes de fazer minha primeira resolução. Mas a loja que eu comprei, a Cube, eles de graça falaram que me mandariam uma peça de reposição. Então isso é uma coisa que eu achei super interessante da política deles. Eles vão me mandar uma peça de reposição direto. E todos os cubos chegaram muito rápido, então eu creio que a peça também chegue bem rápido para eu poder montar uma solução para esse puzzle e falar e explicar ele para vocês. Foi basicamente isso. A gente fez review dos cubos que eu comprei na Cube, uma loja internacional. Todos eles chegaram bem rápido, mesmo sendo internacionalmente. Foi bem tranquilo. E comprei lá porque eu achei que era onde o preço estava mais valendo a pena. Nunca tinha comprado, fui experimentar pela primeira vez. E comprei esses puzzles aqui, certo? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que ouviram um pouquinho aqui no unboxing/review. E foi isso. Depois comentam qual desses puzzles vocês mais querem ver sendo resolvido aqui no canal e qual desses foi o favorito de vocês. Até lá!